Oi, pessoal, bom dia, sejam bem-vindos à nossa aula de fitoterapia de hoje, dando continuidade ao estudo de plantas com validação científica no tratamento de enfermidades envolvendo sistemas do organismo, ou seja, a nossa fitoterapia na parte clínica. Hoje nós iremos abordar os fitoterápicos hipoglicemiantes, úteis, no tratamento do diabetes, antimicrobianos e antineoplásicos. Bom, pessoal, o diabetes é uma doença caracterizada pelo aumento anormal dos níveis de glicose no sangue. Só que, na verdade, a gente distingue dois tipos de diabetes: diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O tipo 1, que é o menos comum, ele está relacionado à secreção insuficiente de insulina. Por vezes, ele tem origem autoimune. Esse tipo de diabetes é curioso porque ele pode ser decorrente de uma infecção viral, por exemplo, que levou à produção de anticorpos que demarcaram ilhotas de Langerhans, que são células do pâncreas responsáveis pela produção, pela síntese de insulina. O tipo 2, ele já não ele não tem uma origem autoimune, responde por cerca de 90% dos casos e ele está relacionado a uma resistência à insulina. O indivíduo produz normalmente a insulina pelo pâncreas, entretanto, por ter sido exposto geralmente ao açúcar durante vários anos de sua vida, ele desenvolve uma resistência à insulina. Ele até a produz normalmente, mas ele não é mais responsivo à insulina de maneira efetiva, tá? O tipo 2 tem diversos fatores relacionados. Fatores genéticos, a própria obesidade, sedentarismo, deficiência da resposta das células beta-pancreáticas produtoras de insulina. A diabetes, independente de ser tipo 1 ou tipo 2, gera alguns sintomas do tipo poliúria, que é o aumento da produção de urina, né? Isso é comum porque o organismo tenta excretar o excesso de açúcar, né? A urina do indivíduo diabético, ela tende a ser mais doce mesmo. A urina é uma forma de eliminar o que está em excesso ou metabólitos, né, tóxicos do organismo mesmo. Polidipsia, né, o indivíduo tem a sede excessiva, justamente em virtude desse aumento da quantidade de urina formada. É comum fadiga, perda de peso, né? E o mais preocupante, né, são as complicações, que pode levar à insuficiência renal, alterações na visão, ataque cardíaco, AVC, principalmente do tipo hemorrágico, impotência sexual, cardiopatias, retinopatias, neuropatias, nefropatias, tá? Dificuldade de cicatrização, por vezes a necessidade de amputação de órgãos, né? E tudo isso devido à glicação de proteínas. O excesso de moléculas de glicose, ele reage, essa molécula do açúcar, da glicose, ela vai se associar a proteínas e enzimas, e isso pode dificultar, né, ou alterar e prejudicar diversas funções metabólicas do organismo. O tratamento do diabetes tipo 1 é com insulina humana injetável, uma vez que está relacionada à secreção insuficiente de insulina, né, aquela de origem autoimune. Agora, o tipo 2 não. Você precisa de dieta balanceada e saudável, prática de atividade física e o uso de medicamentos hipoglicemiantes, né? Os sintéticos, por vezes, são bastante onerosos, estão relacionados a uma ampla ocorrência de efeitos colaterais indesejados, né? Efeitos adversos, e é aí nesse cenário que entra como alternativa, né, mais vantajosa o uso de fitoterápicos. A primeira droga, a primeira planta medicinal com propriedades hipoglicemiantes que a gente tem é o nosso conhecido cajueiro, Anacardium occidentale, em que nós utilizamos como farmacóide nas suas cascas. As cascas ou o extrato obtido a partir das cascas do cajueiro é muito rico em flavonoides, vitamina C, catequinas, né, que são polifenóis de forte ação antioxidante. Ele também possui algumas gomas e carotenoides, além de conter taninos, né? Bom, esse conjunto de substâncias estariam relacionadas à propriedade antidiabética, né, hipoglicemiante,
atuando em sinergismo. Não se tem apresentação comercial ou especialidade farmacêutica disponibilizada por indústria ou laboratório como medicamento fitoterápico, mas a casca ou o extrato obtido a partir dela está disponível, né, para preparos de chá por decocção. O extrato da casca, né, o extrato seco ou a própria casca em pó na forma de cápsulas, como suplemento alimentar, e o extrato alcoólico disponível na forma de tintura, para diluir algumas gotinhas e fazer o uso em água. Também para ingestão por via oral. É também descrito com propriedades antidiabéticas e hipoglicemiantes a Bauhinia forficata, também conhecida popularmente como pata de vaca, em virtude do formato característico, como se fosse a pata de uma vaca de suas folhas, né? Bauhinia forficata, a pata de vaca ou farmacógeno são justamente suas folhas. A Bauhinia forficata ela é muito rica em flavonoides do tipo quercetina e caempferitrina. E tem-se também, né, como um dos principais fitoquímicos, né, responsáveis e que justificam suas propriedades terapêuticas, um alcaloide conhecido como trigonelina. Não se tem apresentação comercial ou especialidade farmacêutica a partir do extrato das folhas da Bauhinia forficata. Então, a gente tem o extrato alcoólico, tinturas, geralmente diluindo algumas gotinhas em água, por via oral, as folhas disponíveis para o preparo do chá por infusão. E você encontra também na forma de suplemento alimentar ou o pó da folha ou o extrato seco obtido a partir dela para ser ingerido por via oral na forma de púvulas, cápsulas de gelatina dura. Ainda no que diz respeito a fitoterápicos com propriedades antidiabéticas e hipoglicemiantes, a gente destaca a Cecropia pachystachya, conhecida popularmente como embaúba. Seu farmacógeno ou órgão de interesse terapêutico são as suas folhas. A Cecropia pachystachya, ela é muito rica em um ácido tormêntico, que é uma molécula triterpênica, também compostos fenólicos e flavonoides, tá? Nós temos a tintura ou extrato alcoólico obtido a partir de suas folhas, as folhas disponíveis para o preparo do chá na forma de infusão, e também o pó da folha ou extrato obtido a partir dela para ser ingerido por via oral na forma de cápsulas como suplemento alimentar. Entretanto, destaca-se, né, que a atividade hipoglicemiante da embaúba tem direcionado, né, ou levou ao desenvolvimento de uma pesquisa conduzida na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, que resultou no desenvolvimento de um medicamento fitoterápico antidiabético, como a apresentação comercial ou especialidade farmacêutica conhecida como GlicoCP, tá? Entretanto, ainda não está disponível no mercado, ainda vai passar por alguns testes clínicos antes de ser registrado, produzido, né, e comercializado. Então, está nessa fase aí de realização dos testes clínicos para que se tenha, né, o extrato obtido a partir da folha da embaúba como um medicamento fitoterápico com registro na Anvisa. E ele terá o nome comercial de GlicoCP. Essa planta, ela tem uma utilização mais proeminente, mais efetiva e mais direcionada
como droga adaptógena, que inclusive é conteúdo da nossa próxima aula, aqueles fitoterápicos que atuam sobre o estresse, a fadiga, o esgotamento físico, tá? Mental, que é o ginseng coreano, né? Panax ginseng, em que nós utilizamos suas raízes como farmacógeno ou órgão de interesse terapêutico, né? Bom, o ginseng, ele é muito rico em saponinas triterpênicas do tipo ginesídeos, ginsenosídeos, fitosteróis e fitoestrógenos. Além disso, o ginseng também tem um óleo essencial rico em limoneno, terpineol e citosterol. A gente tem apresentações comerciais ou especialidades farmacêuticas disponíveis a partir do extrato da raiz do ginseng, comum associado a poliminerais e polivitamínicos, e aí, devido a essa associação, você acaba não considerando a especialidade farmacêutica como um medicamento fitoterápico, né? Porque você não tem apenas o extrato vindo a partir da planta, mas geralmente na bula com indicação como droga adaptógena, anti-estresse, estimulante, revigorante, no caso dessa fadiga e desse esgotamento físico e mental. Então, por isso que eu vou deixar para abordar essas especialidades farmacêuticas a partir do ginseng, quando a gente falar a respeito de drogas anti-estresse, tá? Aqui a gente tem o extrato alcoólico também, para usar algumas gotinhas diluído em água. O pó obtido a partir da raiz ou extrato, não, na verdade o pó, né, obtido a partir da raiz para o preparo do chá na forma de decocto. E aí sim, ou a raiz em pó ou o extrato obtido a partir dela para ser ingerido por via oral na forma de cápsulas. Essa espécie medicinal, ela é conhecida popularmente como jamelão, tá? O seu nome científico é Syzygium cumini. O jamelão ou jambolão, popularmente conhecido, né, apresenta como órgão de interesse terapêutico ou farmacógeno as suas folhas e frutos. E apresenta na constituição fitoquímica heterosídeos fenólicos do tipo flavonoides, taninos, antocianidinas e alguns alcaloides. Também não se tem disponível por laboratório farmacêutico uma apresentação comercial obtida a partir de extratos de frutos ou folhas, se exige um cúmene. Nós temos o extrato alcoólico na forma de tintura, os frutos e folhas secos para o preparo do chá, na forma de infusão, e também os frutos ou as folhas em pó, os extratos obtidos a partir deles, para ser ingerido por via oral na forma de cápsulas como suplemento alimentar, e não como medicamento fitoterápico com registro na Anvisa. Bom, essas são as principais espécies, né, ou drogas vegetais com fitoquímicos que justificam as suas propriedades antidiabéticas e hipoglicemiantes. Agora, nós vamos adentrar numa outra categoria de fitoterápicos que diz respeito aos chamados fitoterápicos antimicrobianos. Há uma série de espécies medicinais com a descrição da presença de ativos que têm propriedades antimicrobianas, tá? Isso é importante porque, ao longo dos anos, se percebe, né, que a resistência de patógenos humanos à maioria dos antimicrobianos conhecidos é devido principalmente ao uso indiscriminado dessas substâncias.
Isso tem se tornado um problema de saúde mundial, levando as indústrias farmacêuticas a buscarem novas substâncias antimicrobianas na natureza, principalmente nas plantas. Ou seja, a obtenção de moléculas, né, fitoquímicos antimicrobianos que seriam advindos de produtos naturais. Os antimicrobianos são substâncias capazes de destruir e ou inibir o crescimento de micro-organismos e seu uso tem como principal objetivo prevenir ou tratar infecções, tá? Por exemplo, capazes de destruir o micro-organismo. No caso de bactérias, seriam aqueles antimicrobianos bactericidas, inibir o crescimento dos bacteriostáticos, né? Mas, de acordo com a classe de micro-organismos suscetíveis de ação, eles não teriam apenas ação sobre infecções causadas por bactérias, tá? Então, eles são classificados como antibacterianos, antivirais, antifúngicos, e temos ainda na classe dos antimicrobianos os antiparasitários, utilizados no tratamento de parasitoses causadas por protozoários, né? Igual a ameba, giardia, leishmanias, tricomonas, plasmódio, né? Causador da malária. E no caso dos antiparasitários, nós teríamos também os antihelmínticos, né? Aqueles utilizados no tratamento de verminoses, né? A lombriga, Ascaris lumbricoides, Bacillosmo duodenale, né? Cátor americanos, causadores do amarelão, né? E as tênias ou solitárias e etc. Então, a classe dos antimicrobianos ela é muito abrangente. Ela envolve, né, tanto substâncias que poderiam ter propriedades antibacterianas, antivirais, antifúngicas, antiparasitárias, tanto antiprotozoários quanto antihelmínticas, né? Então, a nossa primeira plantinha com propriedades antimicrobianas e com uma grande versatilidade terapêutica, e que a gente já citou para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica em aulas anteriores, para tratamento de sintomas do resfriado, né? A gente tem o nosso Allium sativum, também apreciado, utilizado na culinária, né? Que tem como órgão de interesse terapêutico seus bulbos, que são caules subterrâneos. E o Allium sativum, ele possui substâncias terpênicas na forma de óleos voláteis ou essenciais que dão um odor muito característico para essa planta, né? Bastante aromático. Como um dos principais fitoquímicos de interesse terapêutico, a gente tem um organosulfurado, que é um dialiltilsulfinato, que é a alicina, e se encontra também, né, no farmacógeno ou no fitocomplexo dessa planta alguns ácidos graxos, tá? Saponinas e juntamente com os terpenos constituintes do óleo essencial, alguns fenilpropanoides. O alho, ele é útil no manejo de infecções causadas por bactérias, então ele tem ação antibacteriana, também no manejo e tratamento de infecções causadas por vírus, antiviral, por fungos, ela tem ação antifúngica e ainda tem propriedades antiparasitárias, especificamente envolvendo infecções causadas pelas amebas, né? Como em Entamoeba histolítica, por exemplo, então ele tem ação amebicida. Apesar dessa grande versatilidade terapêutica, a indústria ainda não disponibilizou um medicamento fitoterápico a partir, né, do extrato dos bulbos do alho. Então, a gente encontra o seu extrato seco para ser ingerido por via oral na forma de cápsulas como suplemento alimentar. Vou abordar e ilustrar em outras aulas, mas tem-se também as cápsulas de gelatina mole ou soft gels com óleo de alho, tá? Essa é a nossa conhecida babosa ou aloe vera, que apresenta, né, em suas folhas uma mucilagem muito rica, né, em polissacarídeos e alguns tipos de açúcar, com excelentes propriedades hidratantes e cicatrizantes. Inclusive, ela é muito explorada na área cosmética ou também para cicatrização de feridas, queimaduras.
devido à composição dessa mucilagem. Então, aloe vera ou babosa. O farmacógeno ou órgão de interesse terapêutico seria, né, as folhas contendo essa mucilagem. Essa mucilagem ela é uma mistura, como eu disse, complexa de diferentes tipos de açúcares, polissacarídeos, tá? Então aí você vai encontrar pectina, hemicelulose, glucomano ou acemano e derivados de manose. A babosa também tem alguns esteróides do tipo campesterol e citosterol, antraquinonas glicosiladas, como a barbaloína, que por hidrólise dão aloe-hemodinas e seus glicosídeos, conhecido como aloinósidos A e B e aloína. Assim como o alho, ela apresenta propriedades antimicrobianas úteis no tratamento de infecções envolvendo bactérias, vírus. Ela não é descrita para ela propriedades antifúngicas, mas ela tem uma ação antiparasitária contra leishmanias, né? São protozoários causadores da leishmaniose, que acomete inclusive alguns cães, raposas, né? A gente encontra o extrato seco obtido a partir das folhas da babosa para ser ingerido por via oral na forma de suplemento alimentar e não como medicamento fitoterápico com registro na Anvisa disponibilizado pela indústria. E ainda essa mucilagem, né, disponível na forma de cápsulas de gelatina mole ou soft gels, também como suplemento alimentar, não como medicamento fitoterápico. Essa plantinha já é conhecida nossa quando nós abordamos fitoterápicos e o sistema urinário. Ela é muito útil no caso de infecções urinárias, né? Ela tem como farmacógeno as folhas, é a uva ursi, Arquitostaphylos uva ursi. As suas folhas são muito ricas numa hidroquinona hidrosilada, que é a arbutina, que seria um dos fitoquímicos dotados de propriedade terapêutica principal, é, encontrados na uva ursi. E para ela são descritas propriedades antibacterianas, por isso que ela é útil e nós abordamos ela no tratamento de infecções urinárias, que são causadas principalmente por uma bactéria, que é a Escherichia coli. As folhas, o pó obtido a partir das folhas ou o extrato seco obtido a partir de suas folhas está disponível para ser ingerido por via oral, na forma de cápsulas como suplemento alimentar, não como especialidade farmacêutica ou apresentação comercial disponibilizada por algum laboratório como medicamento fitoterápico. Essa plantinha tem como nome científico Astragalus membranáceos. O nome popular astrágalo, em que a gente utiliza como farmacógeno as suas raízes, Astragalus membranáceos. E ela é muito rica em flavonoides, alguns polissacarídeos e também saponinas, tá? Do tipo astragalosídeo e astramembranagenina. São descritas para ela como propriedade antimicrobiana o tratamento de infecções causadas por vírus, tá? Ação antiviral. E a gente encontra como suplemento alimentar, não como medicamento fitoterápico com registro na Anvisa disponibilizado por alguma indústria farmacêutica, tá? A gente tem o suplemento alimentar obtido a partir da raiz em pó ou do extrato obtido a partir de suas raízes para ser ingerido por via oral na forma de cápsulas. Também com propriedades antimicrobianas e úteis no tratamento de infecções, né, causadas por alguns patógenos, nós temos a Baccharis trimera, né, também conhecida popularmente como
carqueja, né? A gente utiliza como farmacógeno esse seu caule alado. Então, é o caule, né? Com essas folhas que tem essa morfologia externa, né? Como se fosse um caule alado. A carqueja, ela é muito rica em flavonoides, como quercetina, lactonas diterpênicas, saponinas, taninos, e ainda como constituintes desse seu fitocomplexo, a gente tem um óleo essencial muito rico em carquejol, cardineno, eudesmol, calameno, eledol e nopineno. Para a carqueja, são descritas propriedades antibacterianas, antivirais e antiprotozoário, especificamente no que diz respeito ao Trypanosoma cruzi, né? Ela tem propriedade tripanomicida, ela mata esse protozoário que é causador da conhecida doença de Chagas, né? Não se tem medicamento fitoterápico disponibilizado pela indústria a partir do extrato do caule alado da carqueja, tá? A gente encontra aí na forma de suplemento alimentar para ser ingerido por via oral na forma de cápsulas. Essa planta aí, né, ela fornece um farmacógeno, né, um órgão de interesse tanto terapêutico como muito apreciado pela culinária, em virtude de suas propriedades aromáticas, né? Então, uma planta que tem um frutinho muito aromático, que é o cravo da Índia, o Caryophyllus aromaticus. Então, o cravo da Índia, ele apresenta, né, esses botões florais muito aromáticos, devido à presença de um óleo essencial, tendo como composto majoritário um fenilpropanoide do tipo eugenol. E o cravo da Índia, ele apresenta propriedades antibacterianas, úteis, né, no tratamento de infecções causadas por bactérias. Além disso, o cravo da Índia tem propriedades antivirais e também antifúngicas, né? Então, isso é muito interessante porque você pode incorporar o seu óleo essencial em algumas preparações farmacêuticas, por exemplo, ou até mesmo alimentícias, e além da propriedade aromática, né, ele também vai proporcionar conservação para aquela formulação alimentícia ou farmacêutica, evitando a contaminação por bactérias, vírus e fungos daquela formulação, né? Sem a necessidade do uso de conservantes sintéticos. A gente encontra, né, o extrato seco obtido a partir dos botões florais do Caryophyllus aromáticos ou os próprios botões florais na forma de pó, após terem sido submetidos a processo de secagem, para ser ingerido por via oral na forma de cápsulas como suplemento alimentar. Nenhum laboratório farmacêutico ainda disponibilizou medicamento fitoterápico com registro na Anvisa a partir do cravo da Índia. Para essa planta, a gente descreve com propriedades terapêuticas não um farmacógeno, não um órgão de interesse terapêutico, mas um produto de extração obtido a partir dela, a partir de incisões feitas no caule, em que a gente obtém uma óleo-resina, tá? Um bálsamo conhecido como óleo de copaíba. Copaifera Langsdorff oferece, então, essa óleo-resina, também conhecida como bálsamo da Amazônia. A óleo-resina vai ter uma fração fixa, que é a parte resinosa, né? Formada por ácidos diterpênicos, como o ácido copálico, e a parte volátil, que é a parte oleosa, né? Na verdade, óleo-resina, esse óleo é um óleo essencial, é um óleo volátil. Ele é muito rico em sesquiterpenos, com alta tensão de vapor, como beta-cariofileno e beta-bisabolol.
Esse óleo de copaíba já vem sendo utilizado há muitos anos, ao longo de gerações, com propriedades antimicrobianas úteis no manejo de infecções causadas por bactérias, por fungos e ainda aquelas causadas por protozoários, tá? Mas especificamente no que diz respeito às leishmanias. Então, o óleo de copaíba tem ação leishmanicida, é útil, né, no tratamento da leishmaniose e também contra o protozoário causador da doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi, porque ele tem ação tripanomicida. Você encontra aí o óleo de copaíba, né, disponível, a sua óleo resina, esse bálsamo da Amazônia. Tanto o óleo, né, na forma sem estar incorporado, né, ou sem estar albergado no interior de cápsulas, ou você pode ter esse óleo na forma de cápsulas de gelatina mole ou soft gels para ser ingerido por via oral. Essa é a nossa conhecida equinácea, Echinacea purpurea, que tem como farmacógeno ou órgão, né, de interesse terapêutico as suas partes aéreas floridas, o extrato seco obtido a partir das partes aéreas floridas da equinácea contém um fitocomplexo, né, rico em ésteres hidroxicinâmicos do tipo ácido caftárico e ácido chicórico, que são os fitoquímicos utilizados como marcadores, né, ou dotados de atividade terapêutica principal na equinácea. Ela tem ação imunomoduladora, ou seja, é uma planta capaz de ativar células do sistema imune, atividade fagocitária de macrófagos, a estimulação de linfócitos B para a produção de anticorpos, e ela é muito útil no tratamento de infecções virais, tá? Do tipo herpes, por exemplo, recorrente, né? E a indústria farmacêutica disponibiliza uma apresentação comercial a partir do extrato da Echinacea purpurea, utilizando como marcadores, né, ácido caftárico e chicórico, que é o ENAX. Essa outra espécie medicinal já foi tratada por nós é, como sendo útil no manejo de condições envolvendo o sistema urinário, né? Uma plantinha ibrejosa que tem uma folha com uma cutícula bem espessa, que é o chapéu de couro, né? Echinodorus macrófilos, ou Echinodorus grandiflorus. Tem essa sinonímia científica, né? O fitocomplexo dessa planta apresenta taninos, substâncias triterpênicas, flavonoides, e é uma planta descrita com alto teor de manganês, ferro e sódio, tá? Mas além disso, a gente tem ácido cafeico, isorientina como flavonoide e ainda ácidos hidroxocinâmicos expressos em verbascosídeo. Não se tem disponibilizado ainda medicamento fitoterápico obtido a partir das folhas do chapéu de couro, tá? Suas propriedades antimicrobianas envolvem o manejo de infecções causadas por protozoários, mas especificamente no que diz respeito às suas propriedades tripanossomidas, né? Ou seja, contra o Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas. Várias espécies aqui, né, têm essa propriedade e é uma doença de importância pública, né? A gente tem aí as folhas em pó ou extrato seco obtido a partir das folhas para ser ingerido por via oral, na forma de cápsulas, como suplemento alimentar. Essa aí é uma plantinha, né, cujo nome científico é a Erythrina verna,
A eritrina verna, conhecida popularmente como mulungo, tem como órgão, né, de interesse terapêutico as suas cascas, a periderme da planta, e o seu fitoquímico é muito rico em alcaloides, e são alcaloides de diferentes tipos. A eritrina, eritrocoraloidina, erizopina, erizodina, eritramina, tem-se ainda eritratina, erizovina e erizonina, mas são todos alcaloides que em sinergismo justificariam as propriedades terapêuticas da mulungo, né? Que o seu extrato está associado também a camomila, a passiflora, se não me engano, no passaneuro, como sedativo natural do sistema nervoso. Mas, além dessa propriedade ansiolítica, né, ela ainda é útil no manejo de infecções causadas por bactérias, devido principalmente a esses seus alcaloides, né? Eritrina, erizopina, erizodina, eritramina, eritratina, erizovina, erizonina e eritrocoraloidina. A gente tem o extrato seco na forma de medicamento fitoterápico a partir das cascas da mulungo, mas associado à passiflora e à camomila como indicação ansiolítica, sedativa natural do sistema nervoso, tá? Agora, o extrato dela isolado, você não vai encontrar na forma de medicamento fitoterápico, mas sim como suplemento alimentar para ser ingerido por via oral na forma de cápsula. Essa aí é uma plantinha, né, considerada como sendo um fóssil vivo, já também citada com uma versatilidade terapêutica bem ampla, né? Tem essas folhas aí em forma de leque, é uma gimnosperma, sagrada na China e no Japão, porque foi a primeira forma de vida que se manifestou espontaneamente após o ataque da bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? É o único representante vivo do seu gênero. Não se tem nenhuma outra planta do gênero ginkgo com representante vivente atualmente. Nome científico: ginkgo biloba. Farmacógeno, o órgão de interesse terapêutico, são as suas folhas. E o extrato seco do ginkgo biloba já está padronizado, né? Ele é rico em gingoflavonoides do tipo quercetina, canferol e isorranetina, e tem-se ainda terpenolactonas, expressos em gingolídeos e bilobalídeos, que em conjunto constituem o fitocomplexo, né? Que em sinergismo são responsáveis pelas propriedades terapêuticas do ginkgo, tá? No que diz respeito às suas propriedades antimicrobianas, ela é útil no manejo de infecções bacterianas, né? Mas a principal indicação dela é para demência, né? No que diz respeito a um efeito de normalizar o consumo de glicose e a oxigenação por células nervosas ou neurônios. Tem-se apresentações comerciais, especialidades farmacêuticas disponibilizadas por laboratório a partir do extrato seco padronizado do ginkgo biloba, né? Como eu disse, é rico em gingoflavonoides e terpenolactonas, expressos e calculados em gingolídeos e bilobalídeos. Então a gente tem o quiadon e o dinaton. Esse aqui é o nosso conhecido alcaçuz, né? A Glycyrrhiza glabra, que tem como farmacógeno o órgão de interesse terapêutico as suas raízes. A Glycyrrhiza glabra, né, ou alcaçuz, no que diz respeito às suas propriedades antimicrobianas,
ela é capaz de conter infecções causadas por bactérias e também infecções causadas por vírus. O alcaçuz é muito rico numa saponina, né? O ácido glicirrizínico ou glicirrizina, tá? Não se tem medicamento fitoterápico com registro na Anvisa disponibilizado por laboratório farmacêutico, mas sim a sua raiz em pó ou extrato obtido a partir da raiz para ser ingerido por via oral na forma de cápsulas como suplemento alimentar. Com propriedades antimicrobianas, a gente tem um outro gênero, né, de planta, o gênero menta. Nós já falamos muito sobre o hortelã-pimenta, que é a menta piperita, mas nós temos também o chamado menta crispa. Então a gente tem diversas espécies do gênero menta, né? Esse aqui é conhecido como hortelã verde, em que a gente utiliza como farmacógeno, né? Seus caules e folhas. E a menta crispa, ela vai ser muito rica também em óleo essencial, porque as plantas do gênero menta, né? Elas são caracteristicamente bastante aromáticas. Mas a gente tem um extrato fluido obtido a partir do seu caule e suas folhas, muito rico em heterosídeos flavonoides que utilizam como marcador uma flavona, que é a luteolina. E a gente tem uma apresentação comercial, uma especialidade farmacêutica, a partir desse extrato fluido do caule das folhas, tá? Que é o Giamebil. E para o Giamebil, ou para, né, o extrato obtido a partir das folhas da menta crispa, a gente descreve propriedades antiparasitárias, principalmente amebicidas, giargicida, né, que é a principal indicação dessa apresentação comercial, que é o Giamebil, até o nome popular é derivado disso, né, e também as suas propriedades de atuar sobre o Trypanosoma cruzi, tricomonicida, ou seja, são capazes de atuar contra o protozoário causador da doença de Chagas, né? Agora, o Giamebil ele vem mais descrito para o tratamento de infecções envolvendo o protozoário Giardia lamblia. Disponível tanto na forma de comprimidos como na forma de xarope. Essa aqui também é uma outra espécie já bastante conhecida nossa. Já citamos ela envolvendo propriedades sobre condições do sistema respiratório. Então, ela tem ação antitussígena, né? E diversas outras propriedades também que envolvem o sistema respiratório, expectorante, né? Que é a micânia aglomerata, né? O guaco. As folhas do guaco são muito ricas em cumarinas e também em saponinas, que justificaria suas propriedades imunomoduladoras ou estimulantes do sistema imune, que seriam os principais fitoquímicos que justificariam as suas propriedades antibacterianas, principalmente em infecções envolvendo o sistema respiratório, né? Tem-se apresentações comerciais e especialidades farmacêuticas disponíveis para o guaco, que eu já mostrei para vocês, o Guacofluz, Peitoral Martel, tá? Que eu já apresentei quando a gente falou de fitoterápicos no sistema respiratório, né? Mas tem-se também a folha em pó ou extrato obtido a partir das folhas
para ser ingerido por via oral na forma de cápsulas, como suplemento alimentar. Essa aqui é uma outra espécie medicinal que nós voltaremos a discutir em aulas posteriores, porque a principal indicação dela é como uma planta adaptógena, assim como o ginseng, né? Atuaria sobre o estresse, o esgotamento físico, mental, a fadiga. A gente tem aqui os frutinhos na forma de cápsula, que é a Paulínia cupana, o guaraná. Para o guaraná, a gente tem como órgão de interesse terapêutico ou farmacógeno, né, as suas sementes, que estão encontradas ou estão no interior desses frutos do tipo cápsula, tá? Bom, a Paulínia cupana é muito rica em polifenóis com propriedades antioxidantes, como a catequina, e além disso, ela possui algumas metilxantinas, que têm propriedades estimulantes do sistema nervoso central, potencializadoras da ação analgésica, né? Então, o guaraná é muito rico em cafeína, em teofilina, em teobromina, tá? Tem esses frutinhos aí, do tipo cápsula em cachos, e o órgão de interesse terapêutico são as sementes. O guaraná tem propriedades antibacterianas, tá? Nós temos disponível como suplemento alimentar o extrato seco obtido a partir de suas sementes ou a semente em pó para ser ingerido por via oral na forma de cápsulas. Esse é o nosso conhecido alecrim, Rosmarinus officinalis. Tem essas folhas com esse formato aciculado, né? Um formato de agulha. Uma planta bastante aromática, rica em óleo volátil, né? Um óleo essencial rico em pineno, canfeno, borneol, cânfora e cineol como compostos majoritários, mas para o alecrim ainda é descrita a presença de taninos e saponinas. E as saponinas sempre possuem ação imunomoduladora e seriam as responsáveis, né, por as propriedades antimicrobianas de plantas. O alecrim é útil no tratamento de infecções causadas por bactéria, devido às suas propriedades antibacterianas, e também no tratamento de infecções causadas por fungos, tem ação antifúngica. A gente encontra o extrato seco obtido a partir do alecrim, mais especificamente a partir de suas folhas, para ser ingerido por via oral na forma de cápsulas, como suplemento alimentar. Não tem apresentação comercial disponibilizada por laboratório farmacêutico como medicamento fitoterápico para o extrato seco obtido a partir das folhas do alecrim, tá? Essa planta da família Solanaceae, que é uma importante família de cultivares alimentícios, né? É a Solanum paniculatum, a nossa conhecida jurubeba. Para Solanum paniculatum é descrito como órgão de interesse terapêutico, né? Ou farmacógeno, os seus frutos, que inclusive é o órgão apreciado também na culinária, né? A Solanum paniculatum, ela contém diversos fitoquímicos constituintes do seu fito complexo, tá? Então a gente tem diversos alcaloides e a família Solanaceae é muito descrita como rica em alcaloides mesmo, característica a presença desses fitoquímicos na família. No caso da jurubeba, ela tem alcaloides do tipo solamina, solanidina, solazodina
esteroides nitrogenados do tipo paniculina e jurubina, agliconas, que são expressas, né, ou calculadas em isojurubibina e isopaniculidina. Tem-se também como agliconas isojurupidinas e jurubidinas. Como glicosídeos, panicoloninas A e B e resinas do tipo juribinas e jurubepinas. Então, é um fitocomplexo bastante amplo, né? Constituído por diferentes tipos de substâncias. Para a jurubeba, são descritas suas propriedades antivirais, e a indústria ainda não disponibilizou um medicamento fitoterápico com registro na Anvisa a partir do extrato dos frutos da jurubeba. Então, o que você encontra é o extrato seco, disponível como suplemento alimentar para ser ingerido por via oral. Essa é uma planta, uma leguminosa, uma planta cujo fruto é um legume, né? É nativa do cerrado, muito rica em tanino, com propriedades anti-inflamatórias, né? Que é o barbatimão. Strychnodendron adstringens, que a gente utiliza como farmacógeno ou órgão de interesse terapêutico. As suas cascas, o barbatimão é muito rico em proantocianidinas, né? Na verdade, em taninos totais expressos em pirogalol, representados principalmente pela metilgalocatequina e epigalocatequinas. Esses taninos proporcionam propriedades anti-inflamatórias e também antibacterianas para a casca obtida a partir do barbatimão. Está muito presente em sabonetes vaginais íntimos, né, o extrato do barbatimão, justamente por suas propriedades anti-inflamatórias devido a esses taninos e também antibacterianas, antivirais e antifúngicas, que justificaria o uso dessa planta na presença também desses sabonetes, né? A gente tem o barbatimão disponível para ser ingerido por via oral na forma de cápsulas, como suplemento alimentar, mas também ele disponível na forma de sabonetes, né, o extrato incorporado, devido a essas propriedades antimicrobianas, mas tem-se uma pomada também, se não me engano, Fitoscar, indicado para queimaduras e cicatrização da pele, devido às propriedades anti-inflamatórias do tanino, tá? Quando a gente falou de fitoterápicos na pele, sobre queimaduras, a gente falou a respeito dessa pomada, e eu ilustrei ela para vocês. Essa aí é a Vernonia folians, é uma plantinha em que a gente utiliza como órgão de interesse terapêutico as suas folhas. A Vernonia polianthes, ela é conhecida popularmente como aça-peixe, né? E ela é muito rica em alcaloides, flavonoides do tipo genquivanina e velutina, e ela também contém um óleo essencial, que tem como compostos majoritários biciclogermacreno e o germacreno. A sua propriedade antimicrobiana é mais proeminente e destacada para o tratamento de infecções causadas por um protozoário, que são as leishmanias. Ela tem ação leishmanicida. Então, ela é útil, né, no tratamento da leishmaniose. Temos aí a folha em pó ou extrato obtido a partir de suas folhas, para ser ingerido por via oral na forma de cápsula. Como suplemento alimentar, né? E não como medicamento fitoterápico com registro na Anvisa, disponibilizado por algum laboratório farmacêutico.
Agora, mais especificamente no que diz respeito a fitoterápicos antiparasitários úteis no manejo de infecções envolvendo vermes, tá? Então, nós falamos de antimicrobianos, abordando aqueles que têm propriedades antibacterianas, antivirais, antifúngicas e antiprotozoários, que não deixa de ser antiparasitário, né? Agora, dentro do grupo dos antiparasitários, a gente tem ainda aquelas plantas ou espécies medicinais que seriam úteis no manejo de infecções envolvendo vermes, né? Então, existem ainda os antiparasitários conhecidos como antihelmínticos, que são empregados em casos de parasitoses causadas por helmintos, por vermes, né? Um grupo muito numeroso de animais que inclui espécies de vida livre, mas muitos deles são parasitários. As parasitoses por helmintos constituem um grave problema de saúde pública em diversas regiões do mundo e sua incidência está quase sempre associada ao baixo desenvolvimento econômico, né? Falta de saneamento básico. Estima-se que cerca de 20% da população humana esteja parasitada por algum helminto. É uma porcentagem bastante considerável, né? E aí estão envolvidos os ancilostomídeos, né, causador do amarelão, o ancilostoma duodenale necator americanos, o ascaris lumbricoides, né, o enteróbios vermiculares ou oxiúros, os esquistossomos, né, causadores da barriga d'água, as tênias ou solitárias, são todos helmintos. Já citado por nós na aula de hoje, com propriedades antibacterianas, né? Ou até mesmo antivirais, e é uma planta com uma grande versatilidade terapêutica, o alho, né? Allium sativum, em que a gente utiliza como farmacógeno os seus bulbos. O seu fitocomplexo é muito rico, né? Na alicina, em ácidos graxos, saponinas, e também um óleo essencial que dá um odor ou uma aromaticidade muito característica para a planta, rica em substâncias terpênicas e fenilpropanoides. Apesar do alho ter essa versatilidade terapêutica, não se foi disponibilizado ainda por nenhum laboratório uma apresentação comercial ou especialidade farmacêutica com medicamento fitoterápico com registro na Anvisa para o alho. Então, hoje eu mostrei para vocês que você pode encontrar o extrato obtido a partir do bulbo para ser ingerido por via oral na forma de cápsulas de gelatina dura ou púvulas, mas tem também o óleo de alho para ser ingerido na forma de cápsulas de gelatina mole ou soft gels, mas também como suplemento alimentar. Também com propriedades antihelmínticas ou úteis no manejo de infecções causadas por vermes, né? Nós temos a Artemisia vulgaris, tem como farmacógeno folhas. Ela é muito rica em flavanoides do tipo aromadendrina, alguns alcaloides do tipo artemisina, e ela também é uma planta aromática contendo um óleo volátil, tendo como compostos majoritários borneol, canfeno, cânfora, cimeno, cineol, fechona e felandreno. Nós temos a disponibilização, né, de suas folhas secas ou o extrato obtido a partir das folhas para ser ingerido na forma de cápsula por via oral como suplemento alimentar. Não se tem medicamento fitoterápico com registro na Anvisa para a Artemisia. Com propriedades antihelmínticas, já tradicionalmente utilizada na medicina popular ou doméstica, como
Útil no tratamento de infecções causadas por vermes com propriedades antihelmínticas, a gente tem as sementes da abóbora. Cucurbita pepo, que contém resinas glicosídicas do tipo cucurbitina, minerais, ela é muito rica em zinco, e também um óleo essencial contendo ácido oleico e linoleico. O órgão de interesse terapêutico ou farmacógeno são as sementes, né? Para a abóbora, nenhum laboratório farmacêutico disponibilizou medicamento fitoterápico a partir de suas sementes, tá? Então você pode encontrar aí, por exemplo, o óleo extraído a partir das suas sementes para ser ingerido por via oral como suplemento alimentar na forma de cápsulas de gelatina mole ou soft gels. Esse aí é a menta pulégia. Então, nós temos várias espécies do gênero menta, né? Menta piperita, que é a hortelã-pimenta, menta crispa, que a gente falou hoje, o hortelã verde. E esse aqui é a menta pulégium, ou poejo. O órgão de interesse terapêutico ou farmacógeno são suas partes aéreas, né? E ela é descrita como sendo rica em flavonoides. E como é comum, né, as plantas do gênero menta são muito aromáticas e ricas em óleos voláteis ou essenciais. E no caso do poejo, ela tem como compostos majoritários neo-isomentol, pulejona, mentona, linalol, limoneno e lipiona. A gente encontra o extrato obtido a partir de suas partes aéreas para ser ingerido por via oral na forma de cápsula, né? Ou também as suas partes aéreas para o preparo do chá na forma de infuso. Mas ou como chá ou como suplemento alimentar, né? Não tem medicamento fitoterápico com registro na Anvisa para essa planta. É, a nossa conhecida, né, romã, que assim como o barbatimão é rica em taninos e que apresenta propriedades anti-inflamatórias, principalmente no que diz respeito a amígdalas, né? Então, a Punica granatum. O órgão de interesse terapêutico, ou o seu farmacógeno, é a casca do fruto, e a gente sabe que o fruto é dividido em exocarpo, mesocarpo e endocarpo. A casca do fruto, que é o exocarpo ou epicarpo, é o farmacógeno da romã, tá? A romã é muito rica em taninos, em flavonoides, tá? Ela também tem um óleo rico em ácidos graxos conjugados, como o ácido púnico e ursólico. E a gente tem um extrato obtido a partir da romã, disponibilizado com o nome comercial de pomegranate, tá? Que é muito rico em ácido elágico e compostos fenólicos com excelentes propriedades antioxidantes, inclusive no tratamento de pele ou como produto para rejuvenescimento, né, anti-envelhecimento, porque tudo que tem propriedade antioxidante e neutralizadora de radicais livres ou espécies reativas do oxigênio, né, acaba contribuindo com essas propriedades anti-envelhecimento mesmo. Então, para a romã, a gente encontra
O extrato obtido a partir das cascas do fruto para ser ingerido por via oral na forma de cápsulas de gelatina dura ou púvulas. E o óleo de romã obtido a partir do fruto, também disponível para ser ingerido por via oral na forma de cápsulas de gelatina mole ou soft gels, mas ambos como suplemento alimentar. Não são medicamentos fitoterápicos com registro na Anvisa. Bom, e agora a gente entra na última categoria de fitoterápicos da aula de hoje, em que nós falamos de hipoglicemiantes, tratamento do diabetes, antimicrobianos, né, envolvendo os antibacterianos, antivirais, antifúngicos, antiprotozoários e antihelmínticos, e agora sobre os fitoterápicos antineoplásicos, né, que seriam aqueles envolvidos com o câncer. O câncer constitui um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento anormal e desordenado de células. O tumor é uma multiplicação de células que perderam o controle da divisão celular. Isso determina a formação de neoplasias malignas, né? Neoplasias é um novo tecido atípico, afuncional, que cresce de forma desordenada, compete por espaço, nutrientes e oxigênio com as células sadias do corpo. As mutações genéticas que dão origem ao câncer podem ser causadas por fatores hereditários, agentes virais, fatores ambientais, né, como os agentes mutagênicos físicos, né, a própria radiação ultravioleta, os raios-x, os agentes mutagênicos químicos, como alguns corantes, conservantes, né? Está relacionado também ao câncer, o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo, o consumo exagerado de álcool, exposição excessiva ao sol, entre outros fatores. Mas, na maioria dos casos, trata-se de erros ou mutações aleatórias durante o processo replicativo da molécula de DNA, né? Os tipos de câncer mais incidentes são os de boca, colo de útero, colo retal, esôfago, estômago, a leucemia, que é um câncer envolvendo glóbulos brancos do sangue, né? Mama, pele, próstata, pulmão e a tireoide. O tratamento, pessoal, não depende somente do tipo, mas também da localização e da extensão do câncer. Pode envolver remoção cirúrgica, a quimioterapia, a radioterapia, drogas antineoplásicas ou antitumorais que vão inibir o crescimento e a disseminação de tumores. Atualmente, as drogas antineoplásicas disponíveis no mercado apresentam um custo bastante elevado e têm o inconveniente de produzir diversos efeitos colaterais, já que a maioria possui índice terapêutico baixo, janela terapêutica estreita, a dose tóxica é muito próxima da dose terapêutica, além de que são drogas que atuam sobre células que se multiplicam rapidamente, tem células do corpo, né, que se multiplicam rápido, então eles atacam também células do cabelo, por isso que é muito comum cair, células do sangue, é muito comum dar anemia. Assim, a procura por tratamentos alternativos, focados principalmente no uso de plantas, né, tem se intensificado cada vez mais. Algumas substâncias isoladas de plantas, como o paclitaxel, comercializado como Taxol e obtido a partir da espécie Taxus brevifolia, ou teixo do Pacífico, né, vêm sendo utilizadas para o tratamento do câncer, né? Só que nesse caso, quando você tem uma substância isolada a partir de plantas, você não tem um medicamento fitoterápico, você tem um medicamento químico, né? Para ser fitoterápico, você tem que ter, igual eu relato aqui, o extrato com aquela variedade de diferentes tipos de substâncias formando o seu fito complexo, né? Então, o uso de fitoterápicos mesmo, propriamente dito, para este mesmo fim, ou seja, com propriedades antineoplásicas, né, requer atenção, pois muitas vezes pode não ser adequado ou até mesmo impedir, devido a algumas interações medicamentosas, né, uma terapia racional com medicamentos alopáticos. Quando comprovadamente adequada, a fitoterapia pode ser utilizada no tratamento complementar e preventivo do câncer, tá? Com plantas de ação antineoplásica. Então, para o câncer, as plantas que nós iremos citar aqui não são plantas com propriedades que as permitam ser utilizadas como quimioterápicas. Elas vão ser preventivas, ou seja, evitar que o câncer se desenvolva, ou como um tratamento complementar. Não significa que elas serão o tratamento que vai ser responsável pela cura do câncer, tá? Geralmente são plantas com propriedades antioxidantes.
ou seja, plantas com a capacidade de neutralizar radicais livres, espécies reativas do oxigênio e impedir que essas moléculas possam induzir o material genético a mutações. Porque o problema é essa mutação atingir um gene que seja responsável pelo controle da divisão celular, que produza proteínas responsáveis pelo controle da divisão celular, e você perdendo esse controle da divisão celular, você acaba induzindo a formação de tumores, tá? Então, as plantas antineoplásicas seriam mais no sentido de exercerem propriedades antioxidantes e evitar que, ao neutralizar radicais livres, que eles induzam o DNA à mutação. Por isso que eu vou estar exercendo um efeito preventivo sobre o câncer, tá? Então, nós temos uma planta, né, com propriedades antineoplásicas e que já foi descrita por nós hoje, né, como com propriedades antibacterianas, né, que é o astrágalo, Astragalus membranáceos, que a gente utiliza como farmacóide nas suas raízes, né? Muito rico em flavonoides, que tem essa excelente propriedade antioxidante, que justificaria a sua ação preventiva do câncer, né? Tem alguns polissacarídeos e saponinas, do tipo astragalosídeo e astramamembragenina. Não se tem apresentação comercial ou especialidade farmacêutica disponibilizada por laboratório na forma de medicamento fitoterápico por astrágalo, tá? Tem ele aí como suplemento alimentar para ser ingerido por via oral na forma de cápsula. Essa é a plantinha a partir do qual a, a gente obtém o chamado chá verde, né? É a Camellia sinensis. A Camellia sinensis tem excelentes propriedades antioxidantes, tá? Então, isso é que justifica a sua ação preventiva do câncer. Camellia sinensis, ela é muito rica em polifenóis totais. Todo composto fenólico ele é muito, ele tem essa propriedade antioxidante, tá? Calculados em ácido gálico. E além disso, ela é também estimulante, porque ela é rica no momento de xantina, que é a cafeína. Então você encontra, né, o chá verde para ser utilizado de que forma? As suas próprias folhas para o preparo do chá por infusão, né? Ou o extrato seco ou a folha na forma de pó para ser ingerido na forma de cápsulas por via oral como suplemento alimentar. Devido à sua propriedade imunomoduladora e estimulante do sistema imune, nós temos o Enax, uma apresentação comercial ou especialidade farmacêutica obtida, né, a partir do extrato das partes aéreas floridas da Equinácea purpura, que tem como farmacógeno, né, ou órgão de interesse terapêutico essas partes aéreas, contendo ácidos hidroxicinâmico e que tem como marcador o ácido chicórico e ácido caftárico, né? E esses ácidos, por terem propriedades imunomoduladoras e estimulantes do sistema imune, elas seriam úteis como antineoplásicas porque o sistema imune ele é capaz de combater, destruir células cancerígenas, tá? Já se tem disponível por laboratório farmacêutico uma apresentação comercial a partir do extrato das partes aéreas do Enax, da Equinácea purpura, que é o Enax, né? O seu nome comercial é Enax.
Essa é uma planta, né, que devido à beleza de suas flores, ela é muito utilizada como ornamental, que é o ipê roxo. Androanthus impetiginosus, que tem como órgão de interesse terapêutico, né, a sua periderme, ou seja, a sua casca, e a partir dela se extrai uma naftoquinona, conhecida como lapachol, que tem propriedades antioxidantes e anti-neoplásicas, tá? Então, o fitoquímico de interesse terapêutico principal no IP é o lapachol, do grupo das quinonas, mais especificamente uma naftoquinona. Você encontra, né, a casca em pó ou extrato obtido a partir de sua casca para ser ingerido por via oral na forma de cápsula, mas não tem medicamento fitoterápico com registro na Anvisa, né? Você tem ele assim disponível só na forma de suplemento alimentar mesmo. Essa planta ela já foi descrita também com uma grande versatilidade terapêutica. Hoje, a gente já discutiu a respeito de suas propriedades antimicrobianas, o ginseng coreano, Panax ginseng, que a gente utiliza como órgão de interesse terapêutico as suas raízes, né? A principal indicação do ginseng é para fadiga, esgotamento físico, mental, estresse, é uma droga adaptógena, tá? Mas, por ser rica em saponinas, que são estimulantes do sistema imune, né? Ela teria também propriedades antineoplásicas, tá? As saponinas do ginseng são ginesídeos, ginsenosídeos, e ela tem também óleos essenciais ricos em limoneno, terpineol, citosterol. Droga adaptógena é essa propriedade de atuar sobre eventos estressantes, sobre fadiga, sobre esgotamento. A maioria das apresentações comerciais disponibilizada por laboratório farmacêutico pro ginseng associa ele a polivitamínicos e poliminerais, tá? Então acaba não sendo um medicamento fitoterápico. Mas você tem o extrato dele isolado, né, para ser ingerido por via oral na forma de cápsulas como suplemento alimentar. As folhinhas dessa planta são utilizadas como farmacógeno, altamente aromática, né? Que é o alecrim. Tem essas folhas aí em formato aciculado, Rosmarinus officinalis. O alecrim já foi citado por nós hoje, né? É, com as suas propriedades antimicrobianas. E aqui também descrito com as suas propriedades antineoplásicas, né? Ou como preventivas do câncer. Por ser uma planta aromática, ela é muito rica em um óleo essencial, em um óleo volátil, que tem como compostos majoritários pineno, canfeno, borneol, cânfora e cineol. Ele também é muito rico em tanino, e tanino tem propriedades antioxidantes, e saponinas, que têm propriedades imunomoduladoras, estimulantes do sistema imune, e que são importantes para combater e destruir células cancerígenas, né? Você tem o extrato seco obtido a partir da folha do alecrim para ser ingerido por via oral na forma de cápsulas de gelatina dura ou púvulas, mas também o seu óleo para ser ingerido por via oral na forma de cápsulas de gelatina mole ou soft gels, como suplemento alimentar e não como medicamento fitoterápico com registro na Anvisa. Essa é a uva, né, cujo nome científico é Vitis vinifera,
E a literatura descreve como farmacógeno, órgão de interesse terapêutico, onde a gente tem a maior concentração dos fitoquímicos e dos ativos, as suas sementes, né? Elas são ricas em dois compostos fenólicos, o resveratrol e também um dialil-eteno, que é o estilbeno, tá? Esse resveratrol, que é um composto polifenólico, e os compostos fenólicos têm excelente ação antioxidante, estão muito presentes nas sementes de uva, na película de uva preta e também no vinho tinto, né? Então, as propriedades preventivas do câncer da uva são descritas principalmente devido à presença desses dois compostos com excelentes propriedades antioxidantes, que é o resveratrol e o estilbeno, tá? Inclusive, essa propriedade antioxidante do resveratrol tem conduzido alguns estudos para a incorporação dele em produtos cosméticos, como rejuvenescedor ou anti-envelhecimento, porque qualquer substância, né, que apresente essas propriedades antioxidantes, elas também vão estar contribuindo para se evitar o envelhecimento, né? Então, as propriedades antioxidantes da uva, que inclusive, né, são aproveitadas lá no preparo do vinho, é principalmente devido à presença do resveratrol, né, e proantocianidinas e também o estilbeno. Essas proantocianidinas é que dão a astringência do vinho. Não sei se vocês já ouviram falar do paradoxo francês, né? Já viu dizer que a ingestão diária de um cálice de vinho faria bem à saúde, apesar de ser uma bebida alcoólica, né? E aí tem o chamado paradoxo francês e a aparente contradição de que a população francesa ela tem baixa incidência de doença arterial coronariana, apesar de ser uma população que consome muita gordura saturada, que até então, né, é um fator de risco para doença cardiovascular. Ainda que não seja um paradoxo científico bem aceito, a popularidade do termo impulsionou muitas pesquisas desde a década de 90 para esclarecer essa questão. Como é que uma população que ingere muita gordura saturada tem uma baixa incidência de doença arterial coronariana? Dentre as várias explicações possíveis, a mais famosa é que a de que o consumo moderado de vinho tinto, por boa parte dos franceses, seria um fator de proteção e compensaria a grande quantidade de gordura saturada na alimentação desse povo, né? O vinho tinto é, de todos os tipos de vinho, o mais rico em polifenóis, uma classe de compostos com grande potencial terapêutico, devido às suas propriedades antioxidantes, inclusive preventivas do câncer, né? O resveratrol, como eu já havia dito, né, esse polifenol, é a substância mais famosa dentre os polifenóis do vinho, porque em testes pré-clínicos tem potente atividade antioxidante, anti-inflamatória e antiproliferativa. Daí a sua capacidade antineoplásica, né? No entanto, apesar de diversos estudos, a relação entre o vinho, resveratrol e o paradoxo francês ainda é um pouco conflituosa, tá? Esse paradoxo francês foi estabelecido com base em dados epidemiológicos das décadas de 80 e 90, refletindo uma população com um estilo de vida diferente do atual. Você encontra a uva com semente desidratada para ser ingerido na forma de cápsula por via oral como suplemento alimentar e o óleo de semente de uva para ser ingerido na forma de cápsulas de gelatina mole ou soft gels, também como suplemento alimentar. E tem também esse óleo de semente de uva disponível para ser incorporado em formulações cosméticas, principalmente com a indicação de evitar estrias gravídicas, tá? Durante a gravidez. Para finalizar a aula, eu trago a seguinte situação-problema. A prevalência de parasitoses intestinais causadas por protozoários e helmintos, que são os vermes, em populações menos favorecidas, se deve principalmente à falta de saneamento básico, instalações sanitárias inadequadas
e poluição fecal da água e de alimentos. Quais plantas você, como pesquisador farmacêutico, sugeriria para um programa que foca tratar as seguintes parasitoses? Amebíase, né, causada por protozoários do tipo ameba, ameba histolítica, por exemplo. Neste caso, nós teríamos como alternativa os bulbos do Allium sativum, as folhas, né, de menta piperita ou hortelã-pimenta. Para a giardíase, a gente já teria as folhas de uma outra planta do gênero menta, que seria o hortelã verde, a menta crispa, que inclusive o extrato obtido a partir de seu caule e folhas estão numa apresentação comercial, numa especialidade farmacêutica que é o Giamebio, né? Para a leishmaniose, nós teríamos a mucilagem obtida a partir das folhas da babosa, aloe vera. Aquela óleo resina, o bálsamo da Amazônia, obtida a partir da Copaífera Langsdorff, né? O óleo de copaíba. E também as folhas do aça-peixe, a Vernonia polyanthus. Para aqui a leishmaniose é para as leishmanias, né, causadoras da leishmaniose. O Trypanosoma cruzi é causador da doença de Chagas. E nós teríamos como alternativas para o tratamento do Trypanosoma cruzi com ação tripanomicida a carqueja, né, Baccharis trimera, seus caules alados. Novamente, o óleo de copaíba, obtido da Copaífera Langsdorff, que é uma óleo resina. E as folhas do chapéu de couro, o Echinodorus macrófilos. Para tratar infecções causadas pelo Ascaris lumbricoides, lombriga, pelas tênias ou solitárias, e pela esquistossomose, né, causador da barriga d'água, nós teríamos, novamente, assim como para a amebíase, né, os bulbos do Allium sativum, do alho, as folhas de Artemisia vulgaris, as sementes da abóbora, Cucurbita pepo, as partes aéreas de uma outra plantinha do gênero menta, né, Menta pulegium, que é o poejo, e por último, o exocarpo, né, a casca do fruto da romã, Punica granata. Bom, pessoal, na nossa aula de semana que vem, a gente vai dar continuidade a essa parte da fitoterapia na parte clínica, tá? Eu aguardo vocês. Até a próxima aula. Obrigado. Bom final de semana. Fiquem com Deus.